Meus amigos, vamos a mais uma conexão CrossWalks. Hoje nós vamos receber o João Gilberto Cunha. Ele é o dono da Miômega, engenheiro eletricista, mestre em engenharia eletrônica e fundador de uma empresa que ele vai contar bastante para a gente, uma empresa ligada ao setor elétrico, que é a nossa praia aqui no Conexão CrossWalks, e, portanto, tem tudo a ver a presença do João Gilberto Cunha com a gente. João, prazer enorme te receber. Muito obrigado por atender o nosso convite. Flávio, o prazer é todo meu. Nunca fiz um podcast, então isso vai ser uma experiência bem interessante. Bacana. Antes, para começar, para você ficar mais à vontade, o CrossWalk está te presenteando com alguns produtos aqui da empresa e com o livro do nosso Paulo Henrique Durst, que você tenha muito proveito e veja depois com calma e tranquilidade, tá? Perfeito. Brigadão. Bacana. Muito obrigado mesmo. Vamos conversar. Bom. Me fala um pouquinho da Miômega, esse setor elétrico, obviamente, mas especificamente o que vocês trabalham? A nossa área é a área de projeto elétrico na área industrial, projeto de instalações elétricas e automação e consultoria. Agora, falando agora, mas já tem alguns anos, que foi na época da pandemia, a gente lançou também uma área de cursos. Então, eu ministro curso online, a gente tem vários cursos do Instituto Miômega, que começou com a pandemia, né? Nós aproveitamos para fazer esse lançamento. Vamos separar. Você falou que a sua empresa ela é uma empresa de prestação de serviço? Prestação de serviço. Então, por exemplo, uma empresa vai construir um prédio, aí seria o seu mercado, especificamente. Isso, o projeto das instalações elétricas. Especificamente instalações elétricas. Especificamente das instalações elétricas. A gente faz também alguma coisa de mecânica. A gente tem também, tem uma engenheira mecânica com mestrado em estruturas. A gente faz também automação. Mas o que a gente mais faz é projeto de instalações elétricas. E só projeto, nós não fazemos execução. Miômega tem quantos anos? A Miômega tem 30 anos. Então eu imagino que vocês tiveram que se reinventar muito nesse período. Pelo menos teimoso eu sou, né, Flávio? A gente começou lá atrás, na realidade nós começamos em automação industrial só. Uhum. Eu fiz o mestrado em controle, né? E sonhava em trabalhar em controle e tudo. Mas eu tinha que vender produtos. E eu nunca vendi um produto. Não conseguiu? Não consegui. Porque eu não sou um vendedor. Eu sou um técnico. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer projeto de instalações elétricas para poder ganhar um dinheirinho junto. Sobreviver, né? Sobreviver e tal, e virou uma empresa de projetos de instalações elétricas. A sua formação é engenheiro eletricista. Isso. Esse engenheiro eletricista, a função é fazer projetos mesmo? É isso mesmo? Ele pode fazer projeto, pode trabalhar em manutenção, né? Pode trabalhar também na instalação. O engenheiro eletricista tem essa visão, esse campo de trabalho bem amplo, né? Quando você começou nesse curso de engenharia, você imaginava traçar esse caminho? Não. Eu comecei numa área completamente diferente. A minha área era automação, que nós chamamos hoje de automação, chama de controle. A minha tese de mestrado é piloto automático de foguete. Eu trabalhava no Programa Espacial Brasileiro. Olha só. E aí eu resolvi sair dessa área, né? Eu queria sair do funcionalismo público. Tanta gente quer ser funcionário público, eu queria sair do funcionalismo público e ir para o mercado de trabalho. E aí acabei saindo da área de controle, fui primeiro para uma universidade, trabalhei uns tempos com bioengenharia e tudo. Comecei a fazer um doutorado em modelo matemático da evolução da esquistosomose. Muita vida. Da doença. Nossa. O modelo matemático.
A gente viu isso muito em moda no Covid, quando o pessoal falava dos modelos matemáticos, da evolução, tudo que é um problema de epidemiologia. Então, Até um vírus, ele tem um modelo matemático? na realidade, da transmissão da doença. Sim, Você entendeu? sim. Da transmissão da doença. E aí você consegue fazer um planejamento do combate. Exatamente, que foi o que foi feito na época do Covid. A epidemiologia, o pessoal estudava o modelo matemático da evolução da doença para ver qual era a estratégia de vacinação, estratégia de propaganda, isolamento, essa coisa toda. Você começou lá atrás com a esquistossomose. Exatamente. E aí fui para a eletrotécnica. A minha área era matemática pura, quase. Puxa vida, que coisa curiosa, né? E aí você começou a fazer projetos para sobreviver, conforme você mesmo disse. E aí, eu passo o seguinte, como é que foi? A gente começou a fazer projetos de residência. E aí foi evoluindo. Eu fiquei um tempo sem fazer projeto. Eu fui consultor da Siemens, consultor da Schneider. Eu fazia palestra, eventos para Siemens, Schneider, tudo. E depois voltei a fazer projetos, aí já de instalações industriais. Quando você resolveu, você falou, eu não vendi nada, não vendo nada. Não vendo nada. Mas você é um empreendedor, você tem uma empresa. Como é que isso entrou na sua vida? Como é que você falou, não, eu vou ter que caminhar para ter uma empresa própria, alguma coisa própria? Já era um sonho antigo de ter uma empresa própria para mim ter liberdade de fazer o que eu quero. Isso é uma coisa que eu valorizo muito. Eu quero poder estudar. A minha grande satisfação é estudar, é aprender. Continua fazendo isso ainda agora? Continuo, eu tô o tempo todo, né? Não tem como não fazer, não tem como parar de aprender. Agora mesmo, o último curso que nós lançamos na área de curso é de sistema de carregamento de veículos elétricos. Acabou de começar o processo no Brasil. Exatamente. Então, como é que a gente tem que fazer num caso desse? A gente tem que estudar a experiência lá de fora. Como é que isso foi, por exemplo, na Itália? Como é que isso foi na Espanha? Porque aí a gente pega a coisa já no meio do caminho, né? Você não precisa cair em todos os buracos que eles caíram. Então, eu ainda estudo muito. Eu participo da normalização no Brasil, desde 93, mais ou menos. Eu participo da normalização de baixa tensão, de média tensão. Fui coordenador da comissão de média tensão da ABNT por uns 10 anos, alguma coisa assim. Então, eu estudo ainda muito. Você está há muito tempo no ramo e você sempre estudou. Sim. Hoje, essa necessidade, essa evolução, que a gente não tem um controle, ela é muito acelerada, te obriga a ser mais estudioso do que você foi quando mais jovem? Sim. Eu não posso parar de estudar. Por quê? Porque tudo que aparece de novo... Veja, há um ano, mais ou menos, o Brasil foi publicada a nossa norma de instalações elétricas em canteiro de obra. Como é que a gente vai fazer para implantar essas coisas no Brasil? Ela é baseada numa norma internacional. Isso já estava lá na Europa. Então, a gente tem que estudar na fonte. Se você não estudar, você simplesmente vai achar. E aí vai virar aquela confusão, né? Que é um acha de um jeito, outro acha do outro, outro acha do outro. Então, é preciso estudar, né? E eu aprendi isso na academia, né? Eu fui professor, E aí te obriga, né? O aluno te obriga a estudar, né? Exatamente. Agora, João, você falou do carro elétrico, que é um assunto muito da moda. Muita gente tem dúvida, compra, não compra e tal. Qual é a sua visão em termos de curto prazo do carro elétrico no Brasil? É uma boa, não é? Olha, se nós analisarmos a estatística, você vai ver que a evolução da venda de carros elétricos, ela está crescendo e seguindo uma curva muito parecida com a curva do sistema solar.
É uma curva exponencial e não tem volta. Você entendeu? E o Brasil, ele tem uma vantagem em relação à Europa, em relação à China, por exemplo. O que esses países estão fazendo? Eles estão deixando de usar um carro que é movido a gasolina para usar uma energia elétrica que é gerada a partir também de combustível fóssil. Então, é quase que trocar um 6 por meia dúzia. O Brasil não. A nossa matriz energética já é 80% mais ou menos, eu não me lembro o número exato, mas é alguma coisa assim, 80% da matriz é limpa. Para você ter uma ideia, em Minas, a CEMIG é 100% da matriz é limpa. Então, a gente deixa de usar um carro com combustível fóssil para usar um carro carregado com energia elétrica de uma matriz limpa. O Brasil, ele poderia ser referência nessas coisas todas. A gente tem uns probleminha político aí. Claro. Não político partidário, mas um problema político de liderança. A gente não tem uma liderança que puxa o país, que faz para ser e mostrar essas vantagens, né, que a gente tem. O que a gente ouve falar muito com relação a carro elétrico é a dificuldade de carregar o carro, longa distância. São Paulo, Rio, você é de Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte. Um carro elétrico hoje está preparado para fazer essa viagem sem sufoco, sem desespero? Veja, de São Paulo, Rio é brincadeira. Eu tenho um filho que tem uma empresa de carregadores. Eles fazem um sistema de gestão de carregadores. Tá? E ele usava um carro elétrico e ele saía de São José dos Campos, que é onde eu moro, e ia até Florianópolis de carro elétrico sem problema nenhum. Só que tem uma coisa, você tem que fazer um planejamento. Ele parava, olhava onde tinha carregador, e ele sempre fala o seguinte, a gente tem que mudar o mindset. Como é que a gente faz no carro a combustível? Você vai, enche o tanque e toca. O carro elétrico você não precisa fazer isso. Eu tenho um posto a 200 quilômetros, então eu só preciso carregar aqui 200 quilômetros e mais um pouquinho, só para não chegar descarregado lá. Você entendeu? Aí quando chegar lá, o próximo é tanto, eu preciso carregar o tanto. Então, é preciso entender que é uma tecnologia nova, então você tem que tratar isso de uma forma nova, mas tranquilamente. A gente já tem situações de uma cidade grande para outra, aqui no Sudeste, não tem nenhum problema com carro elétrico. E Nordeste, como é que está? Aí o Nordeste a coisa está um pouquinho mais complicada em alguns lugares. Eu tive lá há uns 2 meses atrás, teve um evento que é a Intersolar Summit Nordeste. Eles já têm, por exemplo, em Fortaleza, você já tem uma infraestrutura muito boa. Mas aí você vai entrando um pouquinho mais para o interior, aí você já não tem essa infraestrutura toda. Então você está começando agora, mas em Fortaleza, por exemplo, você tem uma infraestrutura muito boa. A gente fica imaginando, né? Nós não estávamos aqui quando os carros começaram, mas eu imagino que os precursores trocaram os cavalos pelos carros, também tiveram essa dificuldade dos postos de gasolina. Exatamente. E agora nós temos isso. Quanto tempo você acha que demora para isso virar uma coisa rotineira, João? Olha, a evolução está muito rápida. Eu acho que mais alguns anos, sei lá, uns 5 anos. 5 anos. Alguma coisa assim, e a gente já vai ter uma situação completamente diferente. Aí nós temos um outro problema. Os prédios, porque você vai chegar à noite, no final da tarde na sua casa e vai pôr seu carro para carregar. Só que não vai ser só você, são todos os vizinhos. Sim. Os prédios estão preparados para isso? Aí tem um outro problema. Você entendeu? Que é mais ou menos a mesma coisa do ar-condicionado. Há muito tempo atrás, não tinha o ar-condicionado era muito caro. Aí quando deu uma baixada no preço do ar-condicionado,
todo mundo quis instalar, não pôde. Então teve que refazer a entrada de prédio, teve que ver. E aí nós vamos ter que repensar a nossa situação energética. Por exemplo, será que não vale a pena colocar uns painéis solares para poder utilizar essa energia para à noite carregar o carro? Ah, mas é à noite. Será que não vale a pena pôr bateria? Esse ano vai ser o grande boom das baterias. Sistemas de armazenamento de energia. Inclusive a regulamentação, a ANEEL prometeu para esse ano uma regulamentação para sistema de armazenamento de energia. Isso já é uma realidade, já tem. Aqui no estado de São Paulo a gente tem o maior sistema de armazenamento de energia do Brasil, que utiliza energia para mandar para o litoral paulista. Uhum. Então, é uma baita de uma usina de bateria. Então, nós vamos ter que preparar e fazer uma coisa que nós estamos falando muito pouco aqui no Brasil, mas na Europa se fala muito, da transição energética. Nós vamos ter que sair dessa situação energética que nós vivemos hoje e ir para uma nova situação energética. Isso por exigência do clima, tem uma série de coisas. Mas nós vamos ter que fazer essa grande mudança. Você entendeu? E aí, 3 anos, 5 anos, e a coisa vai mudando e vai... Você falou que o seu trabalho, você trabalha muito com projetos, Sim. Né? E nós temos uma realidade de prédios antigos. Eu mesmo moro num prédio que tem 30 anos, está muito bem conservado, etc. Esse prédio, ele suporta essa transição? Ou nós vamos ter que mudar até a estrutura, pensar em, sei lá, derrubar os velhos prédios e começar novos? Como é que é isso? Eu acho que derrubar os prédios, não. Mas, às vezes, trocar o transformador do prédio. Às vezes, trocar a fiação de entrada. Isso é caro? Mais ou menos. Cabo é sempre caro. É a parte, vamos falar, mais cara de uma instalação elétrica. Mas nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que fazer isso. E veja, a Europa isso já é uma realidade na Europa. Você entendeu? Isso já é uma realidade. Então, quando você pega, por exemplo, que é onde eu tenho mais facilidade, até por questões de língua, né? Espanha, Itália, França, eles já passaram por isso, eles têm tudo regulamentado já, como fazer isso nos prédios. A gente não tem regulamentação nenhuma não tem ainda. Não. Eu vejo, no meu prédio mesmo, tem lá um pontinho de carregamento, é uma coisa assim, partiu de alguém sem nenhuma regulamentação. Isso, ainda não tem. Agora que está começando as concessionárias a fazer alguma coisa. Agora, quando você vai na Europa, aí você já tem entes como a ANEEL, coisa que já fez toda essa regulamentação, até como você pode ligar, todas as opções que você tem para ligar. Isso já está tudo regulamentado na Europa. Eu imagino até que tem o detalhe da cobrança da energia elétrica. Sim. Se eu tenho um ponto no meu prédio, eu tenho um ponto de carregamento, mas eu não tenho carro elétrico. Provavelmente eu estou pagando a conta daquele carregamento. Então, esse é a grande encrenca, que é para tudo quanto é lugar, né? Então, veja, aonde você vai ligar os carros elétricos? Você vai ligar no condomínio? Se você ligar no condomínio, como é que você vai? Todo mundo vai pagar, até pelos que não têm? Ou não? Ou a gente vai pôr um medidor e vai cobrar daquele? Então, hoje já tem, é o que eu te falei que um dos meus filhos tem essa empresa que trabalha com isso, para faturar. Então você chega e tipo, não é bem assim, mas tipo um cartão, aí olha, ele carrega no fim do mês quanto que você carregou, quanto que o outro carregou, quanto que o outro carregou justo, e paga. É o justo. Agora, tem outras soluções também, essas soluções são um pouco mais complicadas. Aqui no Brasil tem concessionária que não permite, que é você poder ligar o seu carro elétrico
no próprio medidor da sua casa, do seu apartamento. Você entendeu? Tem algumas complicações. Como é que a Europa resolveu? Você falou que lá está bem definido. Tá. Tem um padrão? Na realidade, você não tem um padrão único, porque não tem uma solução única. Imagina que hoje a gente tem alguns carros elétricos por prédio. Certo. Imagina daqui 20 anos, que pode ser que todo mundo tenha um carro elétrico. Eu diria que é até menos, viu, João? Corre o risco 5, 6 anos. Isso. Aí, todo mundo vai ligar, vai ter o seu carregador. Então, você vai ter num sistema que pode ser tipo um consumidor novo, pode ser o próprio condomínio, e você liga em cada ponto da garagem, carrega o seu carro e no fim do mês vem a conta lá e pronto. Você entendeu? Uma outra opção, você terceiriza essa situação para uma empresa, porque aí você não precisa fazer manutenção no carregador, você não precisa fazer nada. Você terceiriza para uma empresa, a empresa instala todos os carregadores lá e no fim do mês vem a sua faturinha. Só do carro elétrico. Só do carro elétrico. Como a gente paga a gasolina, né? No posto, Exatamente. Como paga a gasolina. A gente vai ter que pagar isso. Sim. Você entendeu? Provavelmente mais barato, né? Tudo. Aí a tarifação de energia, ela depende de uma série de situações, né? Eu não sei como é que a hora que equilibrar o preço, como é que vai ser. Se vai ficar mais barato do que o petróleo ou não, né? Aí não dá para saber ainda, não né? dá para saber ainda, tá meio longe. Agora, João, pelo que eu tô, e claro, eu sou leigo nesse tema, mas pelo que você está dizendo, o rapaz, o jovem que está querendo empreender, esse é um caminho que me parece tá um mercado assim, vai ter muita gente, vai ter espaço para muita gente, né? Sim, não só para os jovens, mas para os velhos também. Também. Não vamos nos excluir, não. Não vamos nos excluir, não, tá certo. Eu estou vendo esse mercado, tanto é que a gente já lançou curso, nós estamos fazendo. Eu estou vendo esse mercado como um mercado muito interessante, inclusive para a minha empresa. Que você disse, não tem volta. Se não tem volta, é o futuro, né? Você tem uma visualização para frente aí no carro a hidrogênio também, mas pode ser que passe por eletricidade, então ainda tem alguma coisa. Mas hoje, o que a gente vê de mudança hoje ainda é o carro elétrico. O carro híbrido, como é que você vê? Tem vários tipos de carro híbrido, né? Não tem um tipo só. Eu, por exemplo, tenho um carro híbrido, mas o sistema dele, o alternador do carro carrega uma bateria e ele utiliza só na arrancada. Aparentemente é assim. Aí você tem o carro híbrido, onde você carrega ele com bateria, que é carregado, e você tem também a possibilidade de colocar o combustível fóssil, gasolina, ou o álcool aqui no Brasil, sim, no caso brasileiro. Então, veja, é uma solução intermediária, pelo menos eu vejo assim, enquanto você não tem os postos de abastecimento, de recarga dos veículos. Então, você tem a possibilidade de usar os dois, mas a hora que você tiver os postos de recarga para tudo quanto é lugar, você vai continuar usando combustível fóssil? Então, tem todas as metas aí que foram prometidas para redução de temperatura, tem essa coisa toda. A gente vai ter que uma hora enfrentar essa coisa. Como é que tem sido a experiência do carro elétrico? Você sentiu alguma diferença? Porque essa é a dúvida. Eu não tenho carro elétrico ainda. Será que vai perder potência? Como é que é isso? Olha, eu também não tenho, né? O meu é híbrido, mas é um híbrido assim que é usado só no torque. Mas, por exemplo, o meu filho, que andava num carro elétrico, ele falava que era tudo normal. Você tem uma potência, tem um torque muito grande. O motor elétrico ele te permite um
com desempenho muito equivalente. Você não tem nenhuma perda assim, não. Ô, João, num determinado momento da nossa entrevista, você criou uma situação maravilhosa que é, você instala no seu prédio um painel de energia eólica e esse painel gera energia para carregar os carros. Você vê isso como uma solução viável, possível, inclusive financeiramente, para os prédios, ou é uma coisa assim que seria o ideal, mas fica um pouco longe de uma realidade? Não, eu não acho que fica longe da realidade, não, Flávio. Veja, há uns 15 anos atrás, eu fiz um projeto de uma indústria que estava indo para o Nordeste. E eu propus para o pessoal, acabou que não sendo viável, para o pessoal não aceitando por causa do investimento. Hoje eu acho que a situação seria completamente diferente. Que no local, além da energia da concessionária, a gente deveria ter energia eólica e energia solar. Eu não consigo imaginar alguém no Nordeste fazendo uma empresa, nem fazendo uma casa, mas tudo bem, vamos lá, uma empresa que não planeje no telhado um sistema de energia solar. Somente no Nordeste, claro. Você entendeu? E um sistema de energia eólica para aproveitar aquele vento, que é aquele vento o tempo inteiro. Sem dúvida. Você entendeu? Então, aquela energia já estaria disponível ali. Mas é vamos falar, um vício nosso pensar só na concessionária, na distribuidora de energia. Eu vou ligar a minha instalação na distribuidora de energia. Mas por que eu não gero também? Eu estava te falando que eu tive em Fortaleza, na Intersolar Summit Nordeste. A Intersolar é um congresso que é organizado pelos alemães no mundo inteiro. E na América Latina, na América do Sul, ele acontece aqui no Brasil. E até o grande evento da Intersolar vai ser em agosto desse ano. E tem um summit, um evento um pouco menor no Nordeste e um no Sul. Eu não sei como é que vai ficar o Sul agora, porque é em Porto Alegre, com essa situação. E lá em Fortaleza ficou muito claro. A transição energética, coisa que é falado muito pouco no Brasil, mas a transição energética ela tem 2 pilares: energia limpa e geração distribuída. Nós precisamos enxergar que nós podemos gerar na nossa casa a nossa energia. Se essa mudança vier de conceito, provavelmente com mais gente fazendo, vai baratear também o custo que você falou, inviabilizou lá atrás porque era muito caro. Exatamente, mas a energia solar hoje é super viável. Até no programa Minha Casa Minha Vida tem energia solar. Então, veja, eu acho que hoje, se você fazer um telhado hoje e não pensar, pelo menos pensar na sobrecarga, porque você tem que projetar ele para aguentar aqueles painéis, senão você vai pôr o painel e vai derrubar a casa. Certo. Você pensar que vai ter aquilo um dia, cara, é energia sendo gerada durante o dia todo e você podendo usufruir daquela energia. Isso aí é a base, é os 2 pilares da transição energética. Energia limpa, que o Brasil tem aí de sobra, porque a base nossa é hidroelétrica, é renovável. E energia distribuída. A gente não precisar trazer energia lá de Tucuruí, lá da coisa, lá do sul. Você entendeu? A gente gera energia aqui. E a redistribuição? A redistribuição é para os grandes consumidores. Você tem, por exemplo, os data centers que hoje estão consumindo uma quantidade violenta de energia, né? E com a inteligência artificial, outro dia eu vi uma estatística. Quando você faz uma pesquisa no Google, você consome um tanto de energia.
no computador lá para ele poder fazer. Quando você faz no chat GPT, você consome 20 vezes mais energia do que a mesma pesquisa no Google. Olha só. 20 vezes. Energia é inteligência artificial. Exatamente. E aí, Você de novo, essa coisa de você ser um estudioso nos mostra que vai ser inevitável fazer essa transição, né? Vai ser inevitável. A gente precisa, inclusive, nós precisamos liberar energia para... Então, nós precisamos começar a gerar energia também nas nossas casas, nos nossos prédios. E estamos falando de coisa infinita, né? Vento e sol vai ter sempre. Vai ter sempre. Então, você imagina, você tem um estacionamento do lado de fora, aí você cobre para os carros pararem. Ou que você não cubra. O carro vai parar num calorão danado. Se você cobrir aquilo com placa solar, o carro vai refrescar e você vai gerar energia. Então, você imagina as indústrias, aquele baita estacionamento, tudo coberto com painel solar. O painel, a gente sabe que não é barato. A manutenção dele é cara ou não? Não. A manutenção dele não é cara e ele já é barato, ele já é viável economicamente. Ou seja, teoricamente é um investimento só. É um investimento só. E depois você tem uma manutenção, evidente. Mas nada absurdo. Operação, mas nada absurdo. Poxa vida, que coisa boa te ouvir, porque a gente tem esperanças de, sei lá, curtíssimo prazo ou curto prazo. Nós vermos isso vivo, já que você falou do mais velho, a gente conseguir ver isso vivo, né? Aliás, a nossa geração, ela viu assim toda a evolução. A nossa geração viu toda essa evolução. Você deve lembrar do jogo da loteria esportiva com cartão. Opa, furinho. Furinho. Você entendeu? Verdade. O computador lia aquele cartão de papel. Hoje, você tem um pendrivezinho com... A minha época de faculdade, o computador que a gente usava era um IBM 1130 que tinha 16K de memória. Hoje nós falamos num HD com 1 tera, não dá nem para imaginar o que. Então a gente já viu uma evolução muito grande. E rápido, né? E rápido. E vamos ver essa evolução. Deixa eu fazer uma pergunta que até me assusta, que eu confesso que eu tenho medo de avião. Nós vamos ter avião com energia elétrica? Eu acho que não, principalmente os aviões grandes. Eu acho que não. Por quê? Alguns veículos eles vão continuar com esse combustível fóssil. E uma linha dessas é da aviação. A aviação não vai... O peso da bateria não vai viabilizar isso. Porque um problema sério do avião é peso. Tem que subir, né? Tem que subir. E não é só subir, você tem que carregar aquele peso. Então, carregar a bateria, não, pelo menos por enquanto, não tem viabilidade. E navio? O grande problema do navio é você carregar ele, né? Como é que você vai carregar? Você entendeu? Porque no caso dos motores a combustível fóssil, você põe lá o tanque de combustível e vai. Agora, você vai carregar todas as baterias no início e vai colocar... Então, é uma situação assim, ou você vai carregar só com o sol e o vento. Como é que vai fazer isso? Eu também acho que a gente não vai ver navio e avião. Não. Mas vai ter. O futuro, assim, a gente arriscar no futuro. Olha, eu lembro que na época de faculdade eu não conseguia arriscar em nada parecido com o que a gente vê hoje. Olha só. Ou seja, você não quer arriscar, mas no fundo você já viu coisas que você não imaginava, né? Já viu coisas que não imaginava. A gente já está falando em drones, né, que vão substituir carro. A Embraer já está com um sistema desse, já vai lançar daqui 1 ou 2 anos. E que é o Jet Flintstone lá, né? Sem dúvida. Entendeu? O carro voando e tudo, o carro voador. Bom, já temos entregadores, drones, nos Estados Unidos principalmente, né? Isso. A Amazon só usa esse tipo de entregador. Mas ainda não tem
pessoas andando nele. E nós vamos ver isso. Isso vamos ver rápido, né? Você entendeu? Então, como é que a gente pode imaginar o que vem pela frente? Não dá para imaginar. Tomara que a gente viva para ver. Sim, sim. João Gilberto Cunha, o proprietário da Mi Ômega, parabéns. Você é professor, não é à toa que você faz curso. Foi uma aula a sua entrevista aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Flávio. Agradeço a oportunidade de participar de um podcast. É a primeira vez que eu faço isso e fiquei muito satisfeito. Você conduziu ele de forma maravilhosa. Muito obrigado, te agradeço muito. Conexão CrossWalk fica por aqui. Um abraço.